O Grande Exército da República foi criado a partir de uma visão do mestre Jedi Sifo Dyas, que mesmo sem o aval do Alto Conselho, decidiu encomendar o exército de clones secretamente aos Kaminoanos. Traído pelo seu então amigo Conde Dooku, Sifo Dyas foi morto e o projeto clone foi assumido pelo Lord Sith Darth Sidious, que continuou a criação do exército para entregar aos Jedi, como parte de seus planos para destruir a Ordem. No auge da guerra, Sidious ordenou que os soldados clones executassem a temida Ordem 66, dando fim à Ordem Jedi. A Ordem 66 não é uma ordem isolada. Ela faz parte das ordens de contingência para o Grande Exército da República, contendo 150 ordens criadas por Palpatine. Os soldados clones foram treinados para realizá-la no caso de diferentes cenários emergenciais durante as Guerras Clônicas, isso no atual Legends. Apesar de serem 150, poucas são conhecidas e algumas apenas mencionadas. Até onde se sabe, 143 ordens permanecem desconhecidas. E essas são as 150 ordens de contingência para o Grande Exército da República. Quando dada uma dessas ordens, os clones eram obrigados a executá-la sem questionamento. Diferente do novo Canon, eles não possuem chips inibidores em seus cérebros, ou seja, executavam a Ordem 66 de livre e espontânea vontade. Nesse ponto de vista, os clones não são vistos como traidores ou vilões, mas como simples soldados obedientes. Além de que, como é visto na Ordem 65, os clones nunca foram treinados para matar os Jedi. Após a ascensão do Império, nos universos com e sem os chips, vemos os impactos dessas ordens sobre esses soldados. Este novo Império... Estamos mesmo tornando a galáxia melhor? A Ordem 4 visa que, se o Chanceler Supremo for morto ou incapacitado de alguma forma, o comando do Grande Exército da República é passado temporariamente para o vice-presidente do Senado, até que um sucessor seja nomeado, que no caso seria Mas Amedda. Ele foi um político honesto e durante anos se comprometeu a ajudar os mundos leais à República. Mas conforme o tempo passava, ele via a República ser consumida pela corrupção e acabou perdendo sua fé. Por volta de um ano após sua nomeação como Chanceler Supremo, Sheev Palpatine aproveitou o alto cargo e desapontamento de Mas Amedda com a República para integrá-lo em seus planos. Ele se revelou um Lord Sith e Mas ficou convencido em ajudá-lo. Desde então, sempre esteve a par de seus planos para destruir os Jedi e trazer uma nova ordem para a galáxia. Não há nada sobre esse futuro, mas seria algo improvável, já que Palpatine esteve sempre um passo à frente diante da maioria das situações, enquanto controlava ambos os lados da guerra. Mas, após a Batalha de Endor, Mas Amedda, o então grão-vizir imperial, se tornou um imperador interino com o título de glorioso líder do Império. Ele teve a enorme tarefa de manter o Império unido após a morte do Imperador Palpatine. O governador Tarkin me assegurou que você seria capaz de conseguir que o Senado apoiasse esse projeto. Não sou eu quem vai sofrer se ele não passar. Na Ordem 5, é dito que se o Chanceler Supremo for declarado incapaz de emitir ordens, o chefe de Estado-Maior assumirá o comando do Grande Exército. Deverá formar uma nova estrutura de comando com um grupo de oficiais superiores da República e seria dispensado do cargo uma vez que o novo chanceler fosse eleito ou um supremo chanceler alternativo fosse determinado. Nesse caso, a Umbarana Sly Moore seria a nova responsável pelo exército. Sly era uma sensível à força, encontrada e treinada por Palpatine como uma acólita do lado sombrio, se especializando em manipular mentes. Palpatine conseguiu integrá-la ao Senado e a auxiliou até chegar em sua assessoria-chefe. Ela era responsável por estabelecer um cronograma para o chanceler e controlar quais burocratas, senadores, assessores e, entre outros, teriam acesso a Palpatine. Assim como Mas Amedda, ela foi bastante importante em seus planos, sendo uma das principais responsáveis por fazer os membros do Senado ficarem a favor do chanceler.
Graças a ela, o Senado votou a favor da continuação de Palpatine no cargo mesmo após o seu mandato expirar. Deveria ter ficado no cargo no máximo 8 anos, mas no final das Guerras Clônicas ele já havia completado 13. A Ordem 6 foi considerada não canônica. Foi confirmado que os soldados clones foram instruídos a obedecê-la ainda durante seu treinamento em Kamino. Ela diz que a partir de uma ordem do Chanceler Supremo, todos os soldados clones deveriam se desfazer de seus comunicadores o mais rápido possível. A Ordem 37 é considerada pior que a Ordem 66. Ela ordena que o Grande Exército da República capture civis e os usem de barganha para capturar um único alvo ou mais. Caso o então alvo não se renda ou não seja entregue, os civis serão executados um a um ou todos de uma vez. As diretrizes de acompanhamento incluem um cenário de descarte corporal de civis, a suspensão de comunicações de todo o planeta e um ultimato. Essa ordem chegou a ser executada pelo Império uma vez logo após o Grande Purgo Jedi, ordenada aos clones por Palpatine. O objetivo era espantar os Jedi dos esconderijos em vários planetas pela galáxia. Eles fizeram inúmeros civis de reféns em várias cidades e vilas, ordenando que os Jedi ali presentes se rebelassem. Caso contrário, todos morreriam. Alguns Jedi se entregaram, outros não, resultando na morte de milhares. Os que se entregaram foram executados. Outros Jedi sobreviventes foram para planetas desertos ou quase desabitados, para que mais inocentes não sofressem. No entanto, essa ordem foi tão perturbadora que mesmo que os Jedi ali presentes se entregassem, a cidade ou vila seria massacrada. Não se sabe exatamente qual é a Ordem 64, mas sabe-se que ela existe e foi confirmada. Por volta de 21 anos antes da Batalha de Yavin, com a morte do caçador de recompensas Durg e a neutralização do General Grievous, um grupo de soldados clones começaram a se questionar quais seriam as próprias ordens. Pergunta se eles deveriam executar a Ordem 64 ou a 65. A Ordem 65 afirma que, se o Senado ou Conselho de Segurança declarar que o Chanceler Supremo seja incapaz de emitir ordens, o Grande Exército da República está autorizado a detê-lo à força ou possivelmente executá-lo. Então, um sucessor seria nomeado. Visto que essas ordens foram criadas por Palpatine, essa não faz absolutamente sentido nenhum. Mas ele é mais inteligente do que se pensa. Nesse momento nas Guerras Clônicas, o Senado estaria minado pela corrupção. Além de, o fato dessa ordem existir faz de Palpatine inocente diante do público. Afinal, se ele for realmente culpado, nunca permitiria a existência de tal ordem. A Ordem 66, a mais famosa de todas. Ela diz que, no caso de oficiais Jedi agindo contra os interesses da República, o Grande Exército deverá remover esses oficiais por força letal após comando direto do Chanceler Supremo, que continuará comandando o Grande Exército da República até que uma nova estrutura de comando seja estabelecida. Então, seguindo por essa linha de raciocínio, os Jedi eram os verdadeiros vilões e inimigos da República, já que atacaram diretamente o Chanceler Supremo, mesmo ele sendo o Lorde Sombrio dos Sith. Antes de Anakin Skywalker descobrir a verdadeira identidade de Palpatine, Mace Windu havia comunicado ao Conselho que os Jedi deveriam assumir o controle do Senado, a fim de garantir uma transição pacífica de poder do gabinete do Chanceler Supremo. Isso se ele não abdicasse de seus poderes emergenciais. Esse foi o motivo pelo qual os Jedi não acionaram a Ordem 65. Como eles não conheciam a verdadeira natureza do Chanceler, não havia motivos para a força bruta. Assim foi quando Anakin o entregou aos Jedi. Mace também não acionou a Ordem 65. Isso porque os Lord Sith são assuntos internos dos Jedi, e caso o exército clone fosse envolvido, certamente soldados morreriam por conta de algo pelo qual não estavam preparados. Ordem 99.
não fazia parte das 150. No entanto, também foi criada por Palpatine para o exército de droids separatista. O objetivo dela era testar a habilidade dos droids de batalha em mudar de lealdade instantaneamente, com apenas um comando. Ela a utilizou como antecessora e teste para a Ordem 66 durante as Guerras Clônicas. Essa ordem foi executada uma vez durante a Batalha de Bogoa, dada a um droid B1 pelo Conde Dooku a mando de Darth Sidious. Apesar de existirem 150 ordens, após a ascensão do Império, o recém-Lord Sith Darth Vader chegou a suspeitar de seu mestre Darth Sidious, o então Imperador, sobre uma nova ordem de contingência, a Ordem 151. A ordem visa que, em caso de necessidade, Lord Vader fosse eliminado imediatamente. Vader chegou a questionar o comandante Clone Vile sobre essa ordem, se ela fazia parte das outras antes da queda da República. O comandante Clone apenas respondeu que não tinha autorização para afirmar ou negar a existência de tal ordem. Devido a essa resposta, Vader confirmou suas suspeitas. Outra ordem devastadora era a Ordem Base Delta Zero. Como a mais devastadora de todas as ordens, a Base Delta Zero ordenava a completa devastação da superfície de um planeta-alvo, eliminando toda a vida e recursos naturais na superfície. Essa ordem foi um código usado pela República e pelo Império Galáctico como último recurso devido aos seus efeitos, além de não haver confirmação sobre essa ordem fazer parte das 150. Mas caso fizesse, por conta de sua gravidade, ela seria a ordem de número 150. O Império chegou a realizar essa ordem no planeta Cetron para acabar com qualquer vestígio da existência do Laboratório Médico Imperial no mundo. Isso depois que a Divisão de Ciências Avançadas perdeu o controle de um de seus experimentos, as vinhas rastejantes. O Império fez isso. Era algum tipo de arma experimental, até que eles perderam o controle. Por isso eles pediram uma base Delta Zero nas próprias instalações. No canon atual, foi apresentada a Operação Cinzas, um codinome para ataque em vários mundos do Império Galáctico através de bombardeios orbitais. Planejada e ordenada pelo Imperador, a Operação Cinzas tinha como objetivo punir o Império por não ter evitado sua morte. Instruções póstumas foram dadas por droids sentinelas e ordenava a devastação de vários planetas, como Fondor, Vardos, Pílio e Naboo. Essa operação foi a primeira das várias contingências do Imperador, o que leva a crer que, assim como as ordens de contingência do Grande Exército da República, houveram também ordens para o Império, mas de formas diferentes. Apesar do objetivo da Ordem 66 ter sido descartada no canon atual por conta do chip inibidor, existe a possibilidade dessas ordens continuarem válidas, no entanto de outra forma. O Grande Exército da República seria sim capaz de obedecer algumas dessas ordens sem questionamento, mas por conta da amizade entre os Jedi e o objetivo real da República para a galáxia, algumas seriam questionadas, provocando até rebeliões e possivelmente resultando em corte marcial. Comandante Rex, está violando a Ordem 66. Eu o acuso de traição contra o Grande Exército da República. Você está sendo retirado do comando. Essas são as terríveis ordens criadas por Darth Sidious para garantir a permanência e o sucesso de seus planos. Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre essas ordens e qual delas é a sua preferida. E não se esqueça de dar uma olhada nas nossas playlists para assistir mais vídeos sobre os soldados clones. O link está aí abaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Império Galáctico. Para uma sociedade mais protegida e segura.